perdoar, Antônio. Sabe, eu estava pensando, uma coisa sempre me chamou muita atenção. Algumas pessoas falam assim das missões como se tivesse sido um verdadeiro paraíso cristão. Agora, outras falam assim como se tivesse sido apenas uma prisão, violência. Afinal, quem é que tem razão? Olá, Matilde. Essa pergunta nos leva para o campo da historiografia, isso é, para o modo como os estudiosos interpretaram as missões ao longo do tempo. E a primeira coisa que precisamos dizer é que as missões jesuítico-guarani foram uma experiência histórica complexa demais para caber em uma única palavra: paraíso, inferno, utopia, prisão ou república cristã. Todas essas imagens dizem alguma coisa, mas nenhuma delas explica tudo. Durante muito tempo, houve uma espécie de lenda dourada das missões. Nessa visão, as reduções eram apresentadas como comunidades quase perfeitas. Cristãs, organizadas, trabalhadoras, musicais, pacíficas e protegidas pelos padres contra a exploração colonial. Sei, mas por que essa visão assim foi tão forte? Em grande parte, Matilde, porque ela atendia aos interesses da própria igreja e de uma certa memória oficial, mas também porque impressionava os cronistas e viajantes europeus. O historiador Clovis Lugon, por exemplo, no século XX, escreveu uma obra famosa chamando as missões de República Cristã dos Guaranis, vendo ali um modelo quase socialista de organização comunitária, com terras coletivas e ausência de propriedade privada nos moldes capitalistas. Essa interpretação valorizava a ação jesuítica e via os missionários como grandes civilizadores e defensores dos indígenas contra a cobiça dos encomendeiros e bandeirantes. Certo. E o que aconteceu com a visão contrária? A visão contrária, Matilde, ficou conhecida em muitos estudos como legenda negra. Nela, os jesuítas apareciam como ambiciosos, manipuladores e donos de um verdadeiro império econômico e político dentro do Império Espanhol. Segundo essa leitura, alimentada muitas vezes por colonos e autoridades reais que disputavam a mão de obra indígena, as reduções teriam sido formas de controle rigoroso da população, retirando autonomia, impondo disciplina, trabalho forçado nas estâncias de gado e nas oficinas, castigos físicos e uma doutrina cristã rígida. Os críticos apontavam que os padres monopolizavam o comércio da erva mate e o gado, gerando riqueza e poder que desviavam dos cofres da coroa. Tá, mas então como a historiografia assim, mais recente vê essa experiência? As pesquisas mais recentes, Matilde, como a de diversos historiadores e historiadoras, como Eduardo Neumann, Arthur Barcelos, Maria Cristina Bonmartins, Eliane Fleck, Tal Golin, Júlio Quevedo, Claudete Boff, Nadir Damiani, as minhas pesquisas e as de tantos outros colegas procuram escapar dessa oposição fácil. Elas reconhecem que as reduções foram parte do mundo colonial e, portanto, envolveram dominação, catequese, reorganização do espaço, controle do tempo, disciplina do corpo, mudanças drásticas na família, na sexualidade, no trabalho e na religião. Mas também mostram que os Guarani não foram passivos. Eles aceitaram algumas coisas, recusaram outras, negociaram, adaptaram, reinterpretaram símbolos, fugiram, voltaram, escreveram cartas em Guarani, escolheram alianças, usaram os padres contra encomendeiros e bandeirantes e, às vezes,
usaram a missão como espaço de proteção contra inimigos tradicionais. Então, quer dizer que as missões foram ao mesmo tempo dominação e criação indígena? É isso? Em boa medida, sim. Foram um projeto jesuítico e colonial, mas vivido por sociedades indígenas com história própria e estruturas políticas complexas. Os Guarani não entraram nas reduções como uma página em branco. Eles tinham o seu modo tradicional de ser. Mas ao entrar no espaço reducional, tudo isso foi profundamente afetado, mas não simplesmente apagado. Pelo contrário, houve uma verdadeira tradução cultural. Certo, mas como isso aparece assim no cotidiano das missões? De maneira muito concreta, Matilde. Politicamente, os Guarani tinham seus próprios caciques e capitães, que foram incorporados ao cabildo. Nesse conselho, os líderes eleitos pela comunidade gerenciavam a distribuição das terras individuais, a justiça em primeira instância e a organização dos trabalhos comunitários. Eles não eram fantoches dos padres, eram intermediários poderosos que muitas vezes pressionavam os jesuítas para obter mais benefícios ou protegiam interesses de seus parentes. Mas e o episódio da Guerra Guaranítica entra nessa discussão? Matilde, entra como um marco fundamental. É por isso que hoje falamos em agência indígena. Essa expressão quer dizer que os indígenas agiram historicamente com intencionalidade. E um dos exemplos mais evidentes disso talvez seja a Guerra Guaranítica. Quando os Guarani não ficaram esperando as decisões dos padres, eles pegaram em armas, organizaram exércitos, estrategicamente posicionaram fortificações e resistiram militarmente. Eles não lutaram apenas pelos jesuítas, mas pelo território que era seu. Essa resistência desmonta a visão do indígena submisso. Certo, certo. Bem, e no campo cultural? Como isso se manifesta? Matilde, a cultura é outro campo fascinante. As oficinas de música, escultura, pintura e ourivesaria não foram apenas reprodução passiva do barroco europeu. Os Guarani assimilaram as técnicas e as formas, mas as recriaram com suas próprias sensibilidades, utilizando motivos locais, cores extraídas da terra e uma estética singular. O uso da língua guarani como língua geral nas reduções, inclusive para escrever gramáticas, catecismos e até peças teatrais, tornou-se um poderoso instrumento de comunicação e, paradoxalmente, de preservação da identidade diante da dispersão colonial. Hoje, estudiosos como o musicólogo Naurot mostram que os indígenas não apenas cantavam somente o que os padres ensinavam, eles criavam um repertório e acabaram criando um repertório barroco indígena genuíno. Eu estava pensando, e a economia? Eles também tinham assim protagonismo econômico? Com certeza, Matilde. Economicamente, as reduções eram complexas e geridas em parceria. Havia a terra comunitária, o tupambaé, e a terra individual para a subsistência familiar, o abambaé ou avambaé. Havia as estâncias de gado e as diversas oficinas. Os Guarani administravam os rebanhos, organizavam as expedições de coleta de erva mate e controlavam os estoques. Eles demonstravam capacidade de gestão que desmonta a visão do indígena preguiçoso ou incapaz, difundida pelos colonos. Eles negociavam os preços e as quantidades da produção com os padres, mostrando que a vida econômica era um campo de barganha
constante. Eu estava pensando, eu acho que isso ajuda assim também a evitar julgamentos apressados, não é mesmo? Ajuda profundamente, Matilde. Não estudamos as missões para absolver ou condenar personagens como se estivéssemos num presente agora, num tribunal moral, avaliando o passado. Estudamos para compreender relações históricas concretas. Houve violência? Sim, incluindo castigos e uma disciplina rígida do corpo. Houve proteção? Sim, contra a escravidão direta dos bandeirantes. Houve imposição religiosa? Sim, a catequese era obrigatória. Houve apropriação indígena do cristianismo? Também, com festas e devoções próprias. Houve controle do trabalho? Sim. Houve formação de habilidades artísticas, administrativas e de defesa? Também. E em escala notável. Até o próximo episódio, Argo de EVT. Obrigado. Sabe, Antônio, muito bom tocar nesses pontos polêmicos, sabe? A gente precisa discutir e conversar sobre isso. Muito bom mesmo.